Pessoal, vamos aqui à resolução de mais uma questão. Agora é o problema 170, logo após a vinheta. O problema nos diz o seguinte: uma loja vende seus produtos de duas formas, à vista ou financiado em três parcelas mensais iguais. Para definir o valor dessas parcelas, nas vendas financiadas, a loja aumenta em 20% o valor do produto à vista. Divide esse novo valor por três, então assim as três parcelas. A primeira parcela deve ser paga no ato da compra, isso é importante também saber. A primeira vai ser paga no ato. E as duas últimas, em 30 e 60 dias após a compra. O cliente da loja decidiu comprar de forma financiada produto cujo valor à vista é de R$ 1.500. Só que a gente já sabe que esse vai comprar financiado, então vai ser o caso vermelho que está ali acima. Utilize 5,29 como aproximação para a raiz de 28. Qual é a taxa mensal de juros compostos praticada nesse financiamento? Bem, pessoal, quando fala aqui que é juro composto, isso vai dificultar um pouco a questão. Mas antes da gente pensar nas contas em si, primeiro achar algumas coisas básicas, né? Quanto é que ele tem que pagar no total, e coisas desse tipo. Então vamos lá. A questão nos diz que o produto, já que ele vai financiar, vai aumentar 20%. Então, eu vou descobrir quanto é 20% dos 1.500. Essa é a primeira conta que eu vou fazer. Quanto é 20% de vezes 1.500? Corta esses dois zeros de cima e dois de baixo. A gente vai ter 2 vezes 15 dá 30. Como é 20, vai acrescentar um zero. Então, aqui o que é que significa esse R$ 300? O juro, né? Então, significa que quanto vai custar o produto a prazo. Então, esse produto aqui, o valor a prazo, é o valor financiado, ele vai custar 1.800, está claro isso? Porque ele era 1.500, né? Eu aumentei R$ 300, ele custa 1.800. Só que esses 1.800, eles vão ser divididos em três parcelas. No caso, R$ 600. Então, cada parcela aqui é R$ 600 que eu vou pagar. 600, 600, 600. E após esse último pagamento, eu quito a dívida. E aqui tem uma coisa importante que foi colocada na questão, tá, pessoal? É que essa primeira parcela aqui, R$ 600, ela é paga no ato da compra. Ou seja, é como se eu tivesse dado uma entrada, né? Aqui foi pago no ato da compra. Por que é importante saber disso, pessoal? Porque os juros ele só pode ser cobrado em cima do saldo que eu devo. Eu não posso cobrar um juro em cima de um valor que o cliente não deve. Claro isso? Vamos supor que o produto era R$ 100, ele foi comprar à vista. E aí eu vou cobrar 10% de juros se ele comprar a prazo. Dá para pagar daqui a um mês. Só que ele tinha R$ 20 e pagou 20. Então, assim, daqui a um mês eu vou cobrar 10%, mas eu não posso cobrar 10% de 100, né? Ele não já pagou 20? Então tem que ser 10% de 80. Eu só posso cobrar o juros em cima do saldo devedor. Então, o que é que significa isso? Que antes de passar o primeiro mês, quando ele saiu da loja, ele saiu devendo quanto do produto? O produto, pessoal, ele não é 1.800. O produto, ele custa 1.500. É tanto que se eu chegar com 1.500, eu levo ele para casa. Então, o produto é 1.500 e eu paguei 600. Um ato da compra. Então, quer dizer, olha o que eu vou escrever aqui de azul, tá? Quer dizer, então, que quando eu saí da loja, eu saí da loja devendo quantos reais, pessoal? 1.500 que era o produto, menos 600 que eu paguei, né? Então, eu saí da loja devendo R$ 900. Então, os juros vai ter que ser cobrado em cima desse valor. É claro, a loja não vai me cobrar 900. Já sei que falta ainda duas parcelas de 600, que vai dar 1.200. Eu sei que a loja vai me cobrar 1.200, mas o juro vai ser calculado em cima dos 900, que é o que eu saí devendo. Então, vamos lá. O que é que a gente tem que lembrar sobre juro composto, né?
é que a cada período de tempo, no exemplo aqui da questão é a cada um mês, eu tenho que multiplicar por essa taxa de juros. Não só pela taxa, né, pessoal? Por exemplo, vamos supor que a taxa de juros seja de 10%. 10% é 0,1, concorda? Dividir 10%. Então, se eu quero aumentar 10%, eu não posso multiplicar por 0,1, né? Porque senão, se eu multiplicar o valor por 0,1, eu não vou estar aumentando em 10%. Vou estar descobrindo quanto é 10% daquele valor. Então, sempre que eu quero aumentar, eu tenho que multiplicar por um fator que é maior que 1. Porque 1 é 100%. 100% dá 1. Se eu pego um valor e multiplico por 1, eu estou calculando ele mesmo. É o 100% dele. Ele mesmo. Então, assim, se eu quero aumentar, olha aqui no cantinho direito, o produto em 10%, eu tenho que multiplicar por 1,10. Se eu quero aumentar um produto em 20%, eu tenho que multiplicar por 1,20. E assim sucessivamente, tá? Ou seja, existe um fator, um número que eu multiplico por ele a cada mês. Sempre um valor repetido, né? Se a taxa for 10%, então todo mês é 1,1, 1,1 e assim vai. O problema é que nessa questão não tem uma taxa, é isso que eu quero achar. Eu vou chamar essa taxa que eu multiplico de um mês para o outro I. Por que o número I? Por que a letra I? Porque I geralmente é a taxa de juros que é utilizada nas fórmulas, tá? Então, vê só. Eu vou ter que puxar aqui para o cantinho, tá, pessoal? Ali não vai caber a conta, não. Vai ter que puxar aqui. Então, a gente tem, vamos pensar assim, né? Hoje. Daqui eu estou falando da dívida, tá? Então, qual é a minha dívida hoje na loja? Eu saí hoje devendo da loja R$ 900. Então, vamos pensar o que é que vai acontecer aqui no primeiro mês. Essa dívida ela vai aumentar, concorda? Daqui para chegar no primeiro mês, eu vou ter que multiplicar isso pela taxa de juros. Eu vou chamar essa taxa de juros de I, tá? Então, como é que vai ficar no primeiro mês? Qual será o valor que eu estarei devendo daqui a um mês? Vai ser os 900 que eu já devia. Vou fazer de azul aqui, tá? Para manter o padrão. Então, vai ser os 900 que eu já devia, vezes o I, concorda? Só que eu sei também que daqui a um mês, eu vou pagar uma parcela de 600. Então, quando eu sair da loja daqui a um mês, eu não vou estar devendo esse 900 vezes I. Vou estar devendo isso, que era se eu não tivesse pago nada, só que menos 600. Eu paguei 600 daqui a um mês, na primeira parcela. E depois vai passar mais um mês. E aí a gente vai chegar no segundo mês, que é o último, né? Então, ó, novamente, passou mais um período de tempo, tem que cobrar o juro de novo. Por isso que o juro composto faz a dívida crescer rápido, né? Que é sempre em cima do valor atual. O valor atual da dívida é 900 i menos 600. Quando passa para o próximo mês, então vai ser isso daqui, que é a dívida, vezes i. Então, como é que vai ficar a conta aqui, ó? Vou abrir um parênteses, porque vai ficar assim, né, pessoal? 900i menos 600, tudo isso vezes i. Por que vezes i novamente? Porque passou mais um mês, multiplica pela taxa. Só que eu sei também que no segundo mês eu vou pagar R$ 600. Então aqui eu tenho que retirar R$ 600. Quanto é que eu vou ficar devendo depois disso, pessoal? Nada. Eu sei que no segundo mês a dívida acaba. Então é essa expressão do segundo mês que eu vou utilizar, tá? Vou fazer essa conta. Vou fazer de preto, ó. 900i vezes i. Vou fazer aqui embaixo, ó. Vai dar 900i ao quadrado. Menos 600 vezes i vai dar menos 600i. Aí eu vou repetir o menos 600 que estava fora. Tudo isso igual a zero. Bem, isso daqui deu para ver que foi uma equação, né? Resultou numa equação do segundo grau. Vou ter que usar a fórmula de Bhaskara. Mas antes eu vou dividir tudo por... Dá para contar aqui. Corta os zeros por 3, por 300, né? 900 por 300. Vai cortar todos os zeros. E 9 por 3 vai ficar 3. Então vai ficar 3i ao quadrado. Aí aqui vai cortar todos os zeros. 6 por 3, 2. Então menos 2i. Menos 2. Isso igual a zero. Porque 0 por 300 continua sendo. Então essa equação que eu acabei de encontrar aqui, ó, do segundo grau, é a equação que eu vou ter que resolver, tá? Bora para a fórmula de Bhaskara. Antes eu vou escrever quem são os coeficientes aqui, né, pessoal? Vamos lá. Coeficiente A é o que está com a letra ao quadrado, 3. Coeficiente B, menos 2. Coeficiente C, menos 2. Quem vai ser delta? Delta é B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C, nessa fórmula, né? Bora substituir.
O B é menos 2, então menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes A, que é 3, vezes C, que é menos 2. Então, delta vai ser igual a menos 2 ao quadrado, dá 4, né? Esse menos com menos aqui nessa multiplicação vai dar mais. 4 vezes 3, 12, vezes 2, 24. Então, delta deu 28. E agora começa a fazer sentido, né? Delta deu 28, lembra que ele deu aqui a raiz quadrada de 28? Ó? É 5,29. Então, eu vou puxar aqui essa setinha vermelha, para eu não me esquecer disso, tá? A raiz quadrada de 28 é 5,29. Pessoal, por que deu isso? Porque agora no próximo passo precisa, né, pessoal? Então, quem vai ser o I? Substituindo na fórmula de Bhaskara. A gente costuma chamar de X, né? Mas aqui é I, por isso que eu estou usando a letra I. A fórmula é menos B, mais ou menos a raiz quadrada de delta dividido por 2 vezes A. E nesse caso aqui, a gente não vai pegar o valor de delta negativo, tá, pessoal? Eu vou pegar só o positivo. Por quê? Porque essa taxa de juros está sendo para aumentar, não para diminuir, né? Por isso que eu vou pegar aqui o positivo. Beleza? Não pode dar uma taxa negativa aqui, porque não vai ser para diminuir. Então, aqui como é que vai ficar? Menos B, vou trocar o sinal do B, vai ficar 2, porque o B é menos 2. Quando eu trocar o sinal, fica 2. Aí, mais a raiz quadrada de delta, que é 28, dividido por 2 vezes A, e o A é 3, né? Então, como é que vai ficar a conta aqui, ó? 2 mais, essa raiz eu já sei, 0,29. Embaixo dá 6. Ou seja, ficou 7,29 dividido por 6. A gente precisa fazer essa conta. Bem, antes de fazê-la, circular aqui, eu vou transformar para inteiro, tá? Então, esse número de cima que tem 2 casas decimais, eu vou escrever 729. Aí, consequentemente, o de baixo eu tenho que escrever 600, né, pessoal? Porque se eu andei 2 casas em cima, sou obrigado a andar 2 casas embaixo também. Então, é essa divisão que eu vou fazer aqui de fato, tá? 729 por 6, bora lá. 729 por 6. Melhor, por 6 não, né? Por 600. Quantas vezes 600 cabe aqui? Uma. Cabe uma vez. 1 vezes 600 é 600. Quanto é que falta para 729? 129. A gente vai baixar um zero e colocar vírgula. Aí, quantas vezes 600 vai caber no 1290? Cabe 2, pessoal. 2 vezes 600 dá 1200. Quanto é que falta? Falta 90. O que é que eu faço? Baixo outro número. Quantas vezes 600 cabe 900? Cabe 1. Dá 600. Quanto é que falta? 300. Quando baixar o zero, quantas vezes 600 cabe em 3.000? 5. Deu exato. Então, aqui vai dar 3.000 e não resta nada. Então, o que é que eu descobri, pessoal? Aqui. E o I, fazer de vermelhinho, que é a letra que eu usei lá em cima. O I, ele é igual a 1,215. Lembra que o I era o número que eu estava multiplicando? Então, isso daqui está em decimal, né, pessoal? Nas alternativas, vou voltar lá, ó, a gente tem em porcentagem, tá? Então, o que é que eu vou fazer? Como é que se pega o número decimal e transforma para porcentagem? É muito simples, né? Isso é multiplicar por 100. Então, essa vírgula vai andar 2 casas para frente. Quem vai ser esse fator I, que eu chamei lá em cima? Quando andar 2 casas para frente, vai ficar 121,5. E agora, esse 121,5, já posso dizer que é por cento. Eu multipliquei por 100. O que é que significa, pessoal, esse 121,5? Significa que 100% é o próprio produto. Então, se eu estou multiplicando ele por 121,5, quer dizer que eu estou aumentando quanto? Só o 21,5. Porque 100% não já era o próprio produto, né? O próprio valor. Lembra que eu falei no início da questão que eu tenho que multiplicar por um número maior que 1? Ó, vou repetir aqui, ó, o que eu falei no início da questão. Se eu quero aumentar o produto em 10%, eu não vou multiplicar por 0,1. Não é isso. Eu tenho que multiplicar por 1,1. Esse 1 representa o 100%, que vai dar o próprio valor. E esse daqui é só o que vai passar, que é justamente a taxa de juros. Por exemplo, se eu quero aumentar em 25%, eu não vou multiplicar por 0,25. 25% é a mesma coisa que 0,25. Mas não é por isso que eu vou multiplicar. Eu vou multiplicar por 1,25. Ou seja, esse 1 é o 100%, e só o que passou aqui é o que vai aumentar. Então, se deu ali 121,5, significa que só o que passou é o que vai aumentar, que é a taxa de juros, né? Então, o que aumentou aqui foi 21,5%. Taxa de juros composto, tá? A nossa resposta aqui vai ser a letra
Olhar lá. Salvando aqui o documento. Pronto. Letra D, né? Pessoal, eu não sei vocês, tá? Eu achei essa a questão mais difícil da prova. A gente fez essa questão, a gente fez uma de tronco de cone, eu achei difícil. Uma de probabilidade que eu achei um pouco difícil também, aquela que envolvia a senha. Mas essa, na minha opinião, foi a mais difícil da prova, tá? Vê aí se você concorda comigo e posta nos comentários, tá? Pessoal, valeu e até o próximo vídeo. Um abraço.